E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente com vocês. Eu sou professor da Universidade Federal do Mato Grosso desde junho de 2008. Eu entrei aqui em junho de 2008. E em 2010 se criou aqui o curso de Biomedicina. Então em 2017 eu resolvi começar a fazer esse curso. Estou atualmente fazendo disciplinas aí do quarto ano, né? Estou quase terminando. E eu sou engenheiro de computação de formação. Eu entrei na UFSCar em engenharia de computação em 1993, me formei em 1997. Depois fiz mestrado, fiz doutorado, enfim, né, virei professor aqui. E a partir de 2017 eu comecei a me interessar por biomedicina. Então resolvi fazer esse curso aí para aprender mais sobre o assunto. E uma das coisas que sempre me encantou na biomedicina, sempre me chamou a atenção, foram os instrumentos biomédicos. Então na biomedicina a gente usa vários instrumentos para fazer medições e quantificações. Então, por exemplo, você tem um eletrocardiógrafo, que é um instrumento utilizado aí pelos cardiologistas para avaliar a situação do coração do paciente. Então, em 2013, eu comecei a estudar sobre o assunto, né? Descobri várias coisas aí, né? Me baseei nesse estudo em uma tese da Universidade de Brasília, que eu vou deixar o link da tese na descrição para vocês baixarem, olharem, tá? Em 2013 eu comecei a fazer então os primeiros experimentos aí com o eletrocardiógrafo e descobri várias coisas, né? Os primeiros experimentos, é claro, não funcionaram, por uma série de razões. Eu vou explicar todas essas razões aqui para vocês, tá? Então vou estar passando aqui todos os macetes, né, do porquê que funciona, porquê que não funciona. E esse vídeo, que na verdade é um documentário, um vlog aí do meu trabalho de conclusão de curso, ele vai servir aí para pessoas que queiram eventualmente fazer um eletrocardiógrafo para uso pessoal ou um projeto acadêmico, né? Então esse vídeo deve ajudar aí projetos acadêmicos também, mas eu devo fazer um disclaimer aqui, né? Eu não vou assumir qualquer tipo de responsabilidade em relação a esse projeto, caso você queira fazer esse projeto você mesmo, né? Então, por exemplo, se você tomar um choque e morrer, você não vai poder falar assim, olha, eu morri porque eu resolvi fazer o projeto aqui do professor Ronaldo e ele ensinou errado e eu tomei um choque e eu morri. Não. Faça, se você quiser fazer esse projeto, se você quiser implementar o que eu vou ensinar aqui para vocês, faça por sua conta e risco. Eu preciso falar isso por quê? Porque esse tipo de aparelho é um aparelho que entra em contato diretamente com o corpo humano. Então, se você, por exemplo, passar uma corrente elétrica com uma amperagem muito alta pelo seu coração, você tem uma parada cardíaca, tá? É claro que aqui eu faço isso aqui tranquilamente, porque eu sei, né, que a tensão que eu estou operando é baixa, a amperagem também é baixa, então eu não corro riscos, tá? Mas se você quiser fazer, faça por sua conta e risco, eu não assumo qualquer responsabilidade se algo der errado na sua experimentação aí, no seu projeto aí, em você tentando fazer o que eu vou ensinar aqui, ok? Então, falado isso, vamos começar então falando sobre o eletrocardiógrafo, né? O eletrocardiógrafo, ele foi inventado em 1885, então ele é uma coisa bastante antiga, tá? O inventor foi Wilhelm Einthoven, né? Wilhelm Einthoven é esse senhor que eu vou mostrar aí para vocês na foto, né? Então vocês podem ver aí o Wilhelm Einthoven, né? E vocês podem ver aí nessa outra foto que eu estou mostrando agora, né, que o Wilhelm Einthoven ele está utilizando uma máquina, né? Essa máquina aí é um galvanômetro, tá? O galvanômetro, como vocês sabem, mede tensão, né? Só que acontece o seguinte, as tensões que você tem que medir, né, num eletrocardiograma, né,
são tensões da ordem de milivolts, né? Então você precisa ter um casamento muito bom de impedâncias entre o seu corpo e o instrumento de medida. Tanto é que vocês estão olhando aí, né? Que o William Einthoven, ele está mergulhando os pés, mergulhando um dos pés aí, né? No caso aí o pé esquerdo, né? E as duas mãos aí em baldes de água com sal, tá? Então, por que ele faz isso? Para melhorar o acoplamento elétrico, tá? Então, no eletrocardiógrafo que nós vamos fazer, nós vamos precisar de eletrodos, tá? Não adianta, eu fiz isso no começo, tá? É até um pouco engraçado falar isso para vocês, mas no começo eu achei que simplesmente pinçando a minha pele, segurando duas garras de jacaré na mão, eu iria conseguir ver alguma coisa no osciloscópio. Não, se você fizer isso, você não consegue ver nada, tá? Para você inicialmente poder ver algo no osciloscópio, tá? Você precisa de um eletrodo, tá? Um eletrodo como esse daqui. Esse daqui é um eletrodo descartável, tá? Vocês podem olhar aqui, ó. É um eletrodo descartável, tá? E aqui ele tem um gel elétrico, tá? Então ele tem um gel elétrico aqui que vai fazer o acoplamento, e aqui ele tem um sobressalto aqui, né, de metal para você ligar a garra jacaré aqui. Então você vai ter que fazer, tá, um circuito aí em que você vai ter garras de jacaré, né? Então, em 2013 eu fiz esse circuito aqui com garras de jacaré, tá? E esse circuito aqui ele é muito interessante porque eu não usei um amplificador de instrumentação, tá? Esse circuito aqui ele é feito com TL064, né? O TL064 é um circuito integrado que ele possui dentro dele 4 amplificadores operacionais, ok? Então, esse TL064 ele pode ser utilizado para construir um amplificador de instrumentação, tá? Porque uma das principais dificuldades que eu tive no começo do meu projeto, né, foi encontrar um amplificador de instrumentação. O rapaz da tese de mestrado em engenharia eletrônica aí, que eu deixei na descrição para vocês aí de Brasília, ele usou o INA 118. Né? Você não precisa usar o INA 118, você pode usar o INA 114, você pode usar o INA 107, mas você precisa ser um amplificador de instrumentação, por causa do tipo de sinal que você vai pegar. Tá? Se você usar um amplificador operacional comum, você não vai conseguir ver nada na tela do osciloscópio, você não vai conseguir amplificar o sinal. Porque o sinal ele tem 1 mV, mas atualmente a gente tem a rede elétrica, que é uma rede elétrica que tem a frequência de 60 Hz. Então você vai ter muitos ruídos de 60 Hz e das suas respectivas harmônicas. 120 Hz, né? 180 Hz, tá? Então essas harmônicas elas vão atrapalhar o sinal do eletrocardiograma, elas vão introduzir artefatos, tá? Só que no caso, o sinal de 1 mV, ele vai estar, se você usar um amplificador, se você utilizar aí um amplificador operacional comum, esse sinal de 1 mV do seu coração, ele vai estar no meio de um sinal de 100 mV, né? Então você não vai conseguir ver esse sinal, você não vai conseguir separar o sinal do ruído. E com o amplificador de instrumentação, tá? Com o INA 118, com o INA 114, você consegue fazer essa separação, você consegue cancelar o ruído e consegue ver o sinal do seu coração, tá? Mas na época eu não tinha o INA 114, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei um TL064, que tem 4 amplificadores operacionais, e fiz um circuito com ele, tá? Então esse circuito, com o TL064, é esse circuito que eu vou colocar na tela aí para vocês, que vocês estão vendo aí na tela, tá? Esse circuito aí com TL064, ele é um circuito, né, que ele vai utilizar esses resistores aí, tá? E uma coisa muito importante, tá, para esse circuito funcionar, é que os resistores que esse circuito ele está utilizando, eles têm que ter exatamente o mesmo valor, né? E é aí que é o pulo do gato, gente. Porque se os resistores eles não tiverem o mesmo valor, o ruído não vai ser cancelado. Então se vocês olharem o circuito que eu montei, tá? Que eu também vou colocar aí para vocês, tá? A gente tem resistores aí de 47K, tá? Então aqui na câmera, tá? Eu estou mostrando o circuito aqui para vocês, tá? Vocês veem aí que todos os resistores são de 47K, ok?
Então como é que eu fiz para assegurar que esses resistores, tá, eles tinham o mesmo valor? Tá? Eu peguei e medi eles com um multímetro. Tá? Medi eles com um multímetro. E assegurei que esses resistores tivessem o mesmo valor. Tá? Aí o que eu fiz? Eu peguei e montei essa placa aqui. Tá? Vocês podem ver que é uma placa caseira. Tá? Ela foi feita aqui com aquela caneta, né? Aquela caneta de desenhar a placa. Tá? Bem rudimentar aqui. Tá? As pontas, veja que o fio aqui, tá? É um fio de rede, tá? Não tem nada de especial nesse fio, ele está inclusive trançado aqui, algo que você não deve fazer porque aumenta a capacitância, tá? E aqui você tem garras de jacaré para a gente ligar nos eletrodos, tá? Então são 3 garrinhas de jacaré, uma para o braço direito, outra para o braço esquerdo e outra para a barriga, tá? Que eu vou ligar na barriga aqui. E o que é esse potenciômetro aqui, tá? Que você colocou aí, professor? O que é isso daí? Isso aqui é o resistor de ganho, tá? Então eu queria ajustar, na época, o ganho. Eu não queria testar com qualquer resistor, porque eu teria que ficar tirando e colocando resistores aí para variar o ganho do meu amplificador. Não. Eu peguei e coloquei simplesmente um resistor aí, um resistor variável aí, né? Um potenciômetro, né? Deixa eu ver o valor desse potenciômetro. Um potenciômetro de 10K, né? Esse potenciômetro de 10K aqui funcionou para mim como resistor de ganho, tá? E existe uma fórmula, tá? Que vocês vão ver no amplificador de instrumentação para o ganho desse amplificador de instrumentação, tá? Então eu vou mostrar para vocês o datasheet aí do INA 114, tá? E vocês vão ver aí o circuito que vocês têm que montar se vocês tiverem o INA 114. Se vocês não tiverem o INA 114, tá? Vocês podem usar um CI aí que tenha 4 amplificadores de instrumentação e montar o circuito, tá? Que eu mostrei aí para vocês, tá? Assegurando, é claro, que os resistores tenham aí o mesmo valor de resistência. No caso que eu usei um resistor de 47K, mas você pode usar aí qualquer outro resistor aí que tenha resistência alta, ok? E eles têm que ter o mesmo valor, tá? Tem que reforçar isso para vocês, tá? Dessa vez, eu estou mostrando aqui no form o sinal real do eletrocardiograma, ainda com muito ruído e oscilação na linha de base. Vocês podem ver o circuito aqui do lado. E aqui o sinal na tela do osciloscópio. Eu mostrei o sinal na tela do osciloscópio para poder ajustar o ganho. Estou usando uma tensão de 8.8 volts. E note que os movimentos musculares afetam bastante a linha de base e provocam uma oscilação muito grande. Por isso que o paciente tem que ficar quieto durante o exame.